Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1º Nef, capítulo 17, do versículo 22 ao versículo 55, que finaliza o capítulo 17 aqui, tá bom? Então vamos começar aqui. Aqui Nef, ele está tentando persuadir os seus irmãos a trabalhar, colocar a mão na massa para construir o navio, persuadir eles a guardarem os mandamentos. E para isso ele vai usar a história de Moisés, dos israelitas no deserto, né? O que tem a ver, né? Nef com a situação de Moisés. Moisés ele teve que abrir o Mar Vermelho, tá bom? Para passar com os israelitas. E Nef ele tem que construir um navio para atravessar as grandes águas também, para chegar na terra da promissão. Então ele vai pegar essas escrituras, né, e aplicar à família dele, que eles precisam fazer essas coisas. Então é muito interessante. Mas essa coisa de usar o exemplo das escrituras começou com Lamã aqui, né? Lamã ele pega e começa a falar aqui sobre as escrituras, dá o exemplo de Moisés e aplica, né, a escritura da maneira que ele quer, né? Ele coloca ali que o pai dele não é justo, que estava julgando o povo em Jerusalém, né? Olha só, né? Veja que a pessoa pode usar as escrituras, exemplo dentro das escrituras, para querer favorecer o mal que faz aos outros ou para não guardar os mandamentos. Interessante. Vamos ver a maneira que Lamã ele utiliza, né, essa escritura aqui, né? O exemplo da escritura. Tá aqui na continuação da mensagem de ontem, 1º Nef, capítulo 17, vamos lá para o versículo 22. Aqui Lamã diz: E sabemos que o povo que estava na terra de Jerusalém era um povo justo, porque guardava os estatutos e os juízos do Senhor, e todos os seus mandamentos, de acordo com a lei de Moisés. E sabemos, portanto, que eles são um povo justo, e nosso pai julgou-os, e tirou-nos de lá, porque demos ouvido à palavra deles, sim. E nosso irmão é semelhante a ele. E desta maneira meus irmãos murmuravam e queixavam-se de nós. Então veja, né, que aqui Lamã ele usa a escritura do jeito que ele quer, né? Ele pega e fala que o povo lá em Jerusalém é justo, né? Que o pai dele que está errado de julgar o povo lá, sendo que em Jerusalém tentaram matar o pai dele, quando ele estava pregando a palavra do Senhor lá. Então veja, né, como eles desvirtuam, né? Falando, olha, eles guardam os estatutos, né, os mandamentos, a lei de Moisés, eles guardam. E não é bem assim, né? Eles estavam cometendo várias iniquidades e por isso Jerusalém precisaria ser destruída, tá bom? E aqui ele fala, e nosso pai julgou eles, né? Um povo santo. Ah, é? Que coisa. Então aqui, no versículo 23, já que Lamã, né, ele quer usar a escritura, quer usar exemplo de Moisés, então tome-lhe exemplo de Moisés aqui, né? O Nef, ele vai compartilhar, mas ele vai compartilhar da maneira certa. Ele vai trazendo aqui a história de Moisés no deserto, tirando o povo do Mar Vermelho, todas essas coisas, né? E colocando a questão, aplicando a situação que eles têm, que eles também têm que atravessar as águas. Moisés abre o Mar Vermelho. Então eu não vou ler tudo, tá bom? Por conta do tempo aqui, mas fica aqui, ó, do versículo 23 até o versículo 20, até o versículo 29, né? Ele fala, dentro desses versículos, ele fala que eles tiveram que sair do cativeiro, né? Que os israelitas estavam no cativeiro, no Egito, e que eles não sairiam se o Senhor não tivesse ordenado a Moisés que fizesse isso. Então, tudo aqui ele está dando crédito primeiramente ao Senhor, não a Moisés, né? A parte da escritura diz assim, ó, e eles poderiam ter saído do cativeiro se o Senhor não houvesse ordenado a Moisés que os tirasse do cativeiro. Então, o responsável por tirar eles do cativeiro não foi Moisés. Moisés foi um instrumento na mão de Deus. É o Senhor que tirou eles ali do cativeiro, né? Que eles viviam oprimidos, carregando coisas pesadas sobre seus ombros e assim por diante. Então, aqui nessas escrituras, ele vai compartilhando que Moisés ele abriu o Mar Vermelho, eles passam, né, em terra seca, que o Senhor alimentou eles com maná no deserto, né, que o Senhor feriu a rocha para que desse água, para que eles matassem a sede. E aí, Nef, ele faz uma conclusão. Depois de tudo isso que o Senhor fez, né, não obstante, no versículo 30 ele diz, não obstante,
serem eles guiados, ainda o Senhor, seu Deus, seu Redentor, diante deles. Conduziu-os durante o dia e dando-lhes luz durante a noite, fazendo por eles tudo o que era necessário e a um homem receber. Endureceram o coração e cegaram a mente e ultrajaram a Deus e a Moisés, né? Nossa, então veja só, né? Depois de tudo que Deus fez, eles ainda ultrajaram a Deus e a Moisés ali no deserto, né? Desafiaram. Por que Nefe está usando esse exemplo? Porque é exatamente o que Lamã e Lemuel e alguns dos filhos de Ismael estavam fazendo, ultrajando a Deus, reclamando, murmurando e reclamando também do profeta, que no caso era Leí, né? Então é a mesma situação aqui que ele está compartilhando. No versículo 31, ele diz assim, ó: e aconteceu que, de acordo com a palavra, ele construiu, e de acordo com a sua palavra guiou-os, e de acordo com a sua palavra fez tudo por eles. E nada foi feito que não fosse por meio da sua palavra. Estou falando que a palavra do Senhor, por meio da palavra do Senhor, que ele fez milagres, desconstruiu as coisas, construiu, né? E assim por diante, né? E aqui me fez lembrar, né? Como está a minha palavra, né? Se Deus ele fez tudo isso pelo poder da palavra dele, como está a minha palavra? Será que a minha palavra tem crédito? Eu falo e a pessoa sente segurança? Não, ele falou que vem e ele vai vir. Ele falou que vai estar na atividade, ele vai estar. Não, eu posso contar com essa pessoa. Então, nós também temos que ter poder na nossa palavra, né? A gente não pode falar algo e a pessoa falar, não sei não, hein? Será? Vou ter que ligar para ver se confirmar mesmo. Então, o poder da palavra. Aqui, quando eu estava lendo, eu lembrei disso. Do versículo 32 ao 34 aqui, né? Ele vai falando aqui que Deus, ele não faz acepção de pessoas, tá bom? Que ele favorece o justo. Aquele que guarda os mandamentos é que é favorecido pelo Senhor, tá bom? E aí ele fala, né? Pensa que os israelitas teriam saído do Egito se eles não tivessem sido justos, se eles não tivessem se arrependendo, né? Então ele vai trazendo vários versículos aqui, do versículo 35 até o versículo 40 aqui, né? Ele fala que eis que o Senhor considera toda a carne igualmente, e aquele que é justo é favorecido pelo Senhor. E aí vou para o versículo 41, que é muito aplicação nesse versículo 41. Essa escritura, né, aqui que é 1 Nefe, capítulo 17, versículo 41. Esse aqui é a história de Moisés no deserto, lá em Números, capítulo 21. Quando o povo ficou rebelde contra o Senhor, ultrajaram inclusive a Deus e a Moisés, e aí Deus mandou serpentes, né, entre o povo para picar, né? E o que eles tinham que fazer para ser curado da picada dessa serpente era orar. Na verdade, houve muitas serpentes, começou a morrer muita gente em Israel. E aí eles clamaram a Moisés: Moisés, pede a Deus que tire, né, as serpentes de nós, né, que mande embora, nós nos arrependemos, né? E aí quando Moisés vai falar com o Senhor para tirar as serpentes, né, que o povo está arrependido, o Senhor fala: não tirarei as serpentes, faz uma serpente de metal no deserto, tá bom? E coloca sobre uma haste, e acontecerá que todo aquele que for picado, né, pela serpente e olhar para a serpente de metal, o veneno não vai espalhar, a pessoa não vai morrer, tá bom? Então, quando eles fossem picados pela serpente, eles tinham que ir lá e olhar para a serpente de metal. E é dessa escritura aqui que Nefe está se referindo no versículo 41, diz assim, ó: e afligiu-os no deserto com sua vara, porque endureceram o coração do mesmo modo que vós. Repare que ele está fazendo uma aplicação da escritura aqui, falando que o Senhor afligiu os israelitas no deserto porque eles endureceram o coração. E aí Nefe fala: do mesmo modo que vós, Lamã e Lemuel e outros ali também haviam endurecido o seu coração. E aí ele continua aqui, ó: e o Senhor afligiu-os por causa de sua iniquidade, e enviou-lhes serpentes voadoras ardentes. E depois de mordidos, preparou um meio para que fossem curados. E o que tinham de fazer era olhar. E por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, houve muitos que pereceram. Bom, essa serpente de metal no deserto simbolizaria
Jesus Cristo sendo levantado na cruz. Então, olhando para a serpente de metal que simbolizava Jesus Cristo, a pessoa era curada. É de Jesus que vem, né, a cura. Né? As escrituras também vem cura por meio das escrituras, mas é como se fosse um canal de cura, porque a bênção mesmo vem do próprio Senhor. Então, torna-se um condutor, né? As escrituras tornam-se um condutor de cura. Quando nós olhamos para as escrituras, nós também somos curados, tá bom? Aqui tem várias aplicações, né, sobre isso. Uma aplicação que eu gostava de fazer quando eu estava na missão era mostrar para a pessoa compartilhar a mensagem do livro de Mórmon e pedir para que elas pudessem ler e perguntar a Deus que o livro é verdadeiro. Né? E por causa da simplicidade do método, ou seja, da facilidade dele, porque era muito simples, né? Era só a pessoa, igual os israelitas, era só olhar para a serpente de metal e seria curado. Deixa eu ver se eu tenho um livro de Mórmon aqui. Só um momento. Tem aqui, ó. Então tudo que tinham que fazer era olhar, né, para a serpente de metal e eram curados. No caso, quando eu compartilhava a mensagem na missão, eu compartilhava que as pessoas tinham que ler o livro e perguntar a Deus que é verdadeiro. E por causa que é algo tão simples, né? Só ler e perguntar a Deus que é verdadeiro. Mas pelo incrível que pareça, né, em minha missão, eu vivenciei vários e vários momentos em que a pessoa, quando nós voltávamos lá na casa, apesar da pessoa ter se comprometido a ler e perguntar a Deus, eles não tinham feito. Por causa da simplicidade do método, houve muitos que não se filiaram à igreja, porque não perguntaram ao Senhor que o livro é verdadeiro, tá bom? E a serpente de metal simbolizava Cristo. E por causa da simplicidade do método, ou seja, só de ir lá e olhar, né, seriam curados, muitos não foram curados, morreram, né, de acordo com Números, capítulo 21 ali, eles morrem porque era muito simples o método e eles não acreditavam, tá bom? O evangelho não tem que ser complicado. Eu trouxe aqui, ó, da conferência de outubro de 2010, o presidente Uftdor, né, ele compartilha lá, o nome do discurso dele é assim, quer ver? As coisas que mais importam. Eu amei esse discurso. Nesse discurso aqui, ele fala que astronautas, né, eles descobriram que caneta, né, a Bic, caneta esferográfica, né, elas não escrevem no espaço, né? Falta de gravidade, é gelado, sei lá, ela não escreve, não funciona no espaço. E aí, pessoas inteligentes quiseram fazer uma caneta que funcionasse em qualquer superfície, né? Escrevesse em qualquer lugar, no espaço e assim por diante. E eles desempenharam ali, né, horas, dinheiro para fazer essa caneta, vários testes, e no fim eles conseguiram fazer uma caneta que pudesse ser escrita em quase qualquer superfície, inclusive no espaço, né? Escrevia ali, agora saía, né? E eles ficaram muito felizes ali, porque fizeram aquela caneta. E aí o presidente Uftdor, nesse discurso, ele fala, como que eles faziam antes de ter essa caneta para escrever no espaço? Simplesmente usavam o lápis, né? Será que valeu a pena, né? Claro que é muito bom a gente ter um desafio, superar esse desafio, nós crescermos, né? Acredito que isso aconteceu na questão da caneta, mas eu acho que a energia, tempo, e foi milhões e milhões de dólares ali para desenvolver uma caneta que pudesse escrever no espaço. E antes era simples, era só escrever com lápis ali, né? Então, veja que a simplicidade do método, às vezes, é melhor, tá bom? Escrever com lápis vai funcionar como escrever com a caneta ali, então, para mim não faria falta nenhuma, né? A palavra que a pessoa escrever pela caneta ou pelo lápis, tá bom? Eu me lembrei também de uma história de uma pasta de dente, né? Era uma empresa de pasta de dente. Se eu não me engano, essa empresa é Colinos. E ela era famosa, tinha comercial na televisão, tudo. Se eu não me engano, era a pasta de dente Colinos. E essa pasta já não existe mais. E ela era muito famosa, tinha comercial na TV. O que aconteceu, né? A empresa começou a ter um prejuízo no mercado, né? Porque eles tinham a máquina lá que colocava a pasta de dente dentro do tubo. Antigamente o tubo da pasta de dente ele era feito de alumínio, né?
E também vinha numa caixinha de papel, como nós vemos hoje, né? E aí o que acontecia? A máquina fazia isso muito rápido e às vezes ela deixava passar ali um tubo sem nada dentro, né? Sem a pasta, ou só ia a caixinha, né? E aí as pessoas que estavam estocando não percebia, né? Que estava sem aquela pasta dentro e colocava as caixinhas ali e mandava para o mercado para vender. E começou a ter um prejuízo nos mercados, que a pessoa comprava a pasta, aí chegava não tinha nada, só tava a caixinha vazia lá e começou a processar, né? Por conta disso. Então eles começaram a perder dinheiro e falaram, peraí, vamos fazer algo que vai solucionar o nosso problema aqui, porque o que nós vamos fazer? Chamaram engenheiro, pagaram ali. O engenheiro falou, é simples, aqui ó, nessa esteira aqui, vamos adaptar uma máquina, né? Que vai ter uma balança. Quando a caixinha passar vazia, vai estar leve. Aí a máquina aciona. E aí desliga tudo. A pessoa tira a caixinha, né? Que está vazia e liga a máquina e continua a produção ali e vai embora. Vocês não vão ter mais prejuízo com isso. Então eles gastaram muito dinheiro, recurso para adaptar na máquina deles ali, né? Uma balança que pudesse também ter ali um comando que desligasse toda a produção para que esse problema não voltasse a acontecer. E enfim conseguiram, né? Eles viram a máquina funcionando, né, e colocava lá a caixinha sem a pasta, quando passava ali já acusava, desligava toda a máquina, e parabéns, né? Agora a gente não vai ter mais problema com processo, coisa assim. E eles foram embora, né, com isso. Depois de 3 meses, eles foram visitar essa firma de novo, né, o dono ali. E aí ele pegou e quando ele chegou lá, ele reparou que a máquina estava desligada, a balança, né? E aí ele chamou o encarregado e falou, o que é isso aqui? Nós pagou maior dinheiro na balança aqui, para pôr aqui, adaptar no meio, e ela está desligada, vocês estão trabalhando com ela desligada? Como assim? E agora? E se passar a pasta aqui? Ele quis uma satisfação ali do encarregado, né? Aí o encarregado, né, pegou e falou assim, nossa, trabalhar com isso aí é um inferno, trabalhar com isso aí. Não dá para trabalhar com isso aí não, toda hora para a produção. Toda hora passa uma caixinha vazia aí, para a máquina. Aí o que tem que fazer? Tirar a caixinha, jogar fora. Aí tem que ir lá no disjuntor, ligar de novo, dar o comando na máquina para começar de novo. Aí mal tá trabalhando de novo outro. Assim, tá um inferno trabalhar com isso aí. Né? Não dá para trabalhar com essa balança, a gente desligou. Ele falou, mas a gente não tá tendo, né? Faz quanto tempo que vocês estão trabalhando assim? A gente só aguentou trabalhar uma semana com essa máquina aí e nós já desligou. Ele falou, mas eu não tive mais reclamação, né? O que aconteceu? O que vocês fizeram aí para que não teve mais reclamação? É simples, nós se juntamos aqui, né, e compramos o ventilador grande. E nós colocou em frente à esteira. E aí fica o ventilador ali. Quando a caixa passa que não tem nada dentro, leva a caixinha vazia embora e pronto. Né? Solucionou o problema deles. A simplicidade do método, né, é melhor do que sofisticação. Tem uma palavra aqui do Leonardo da Vinci. Deixa eu ler essa palavra aqui, ó. Aqui diz assim: atribui-se a Leonardo da Vinci o dito que a simplicidade é a sofisticação suplena, né? Então, ser simples, isso é ser sofisticado. Vamos lá que o nosso tempo está finalizando aqui, né? Bom, Nefe, ele continua aqui comparando os israelitas com Jerusalém, né? Porque também se tornarem iníquos vão precisar ser destruídos, e fala também da própria família dele aplicando. Por isso Deus mandou Leí, meu pai, sair de Jerusalém com a gente, porque ela vai ser destruída, tá bom? E aí ele fala, né, que em Jerusalém eles tentaram matar, os judeus tentaram matar o pai dele. E que agora Lamã e Lemuel também planejaram matar Nefe e matar também Leí, o próprio pai. E aí ele fala, portanto, vocês são assassinos em seu coração. Ninguém é assassino de uma hora para outra. Primeiro começa no coração, né? Pensamentos ruins. Então, durante muito tempo, eles vêm alimentando esses sentimentos. Então, eles eram assassinos em seu coração aqui. Do versículo 45 em diante, né? O versículo 45 eu tenho que ler. Diz assim, ó. Sois rápidos em cometer iniquidade, porém vagarosos em lembrar-se do Senhor vosso Deus. Haveis visto um anjo que vos falou. Sim, haveis ouvido a voz do Senhor de tempos em tempo, e ele vos falou numa voz mansa e delicada.
mas haveis perdido a sensibilidade, de modo que não podeis perceber suas palavras. Portanto, falou-vos ele com voz de trovão, que fez tremer a terra, e como se fosse partir-se em pedaços. Então, aqui o que chama a atenção aqui é que o Senhor sempre está falando, né? Conosco também. Só que a gente não pode perder a sensibilidade, tá bom? Perder a sensibilidade de perceber as palavras. Veja que Nefe, ele compartilha que Lamã e Lemuel, eles só ouviam se o Senhor falasse com voz de trovão, como se fosse gritando, né? Com voz forte ali. Uma voz mansa e delicada do Espírito, eles não ouviam, não adiantava. Então, que nós possamos tomar, por exemplo, aqui, né? Nós não perdemos a sensibilidade. Se você perdeu, o que você deve fazer, ou o que eu devo fazer para voltar a ter essa sensibilidade de ouvir o Espírito do Senhor sempre, tá bom? Sensibilidade, a gente pensa no fogo, né? Você vai passando a mão ali no fogo, vai criando uma resistência ao fogo, a mão também. Então, vai perdendo a sensibilidade ao fogo. Um outro exemplo é assistir noticiários, por exemplo, de reportagens de policiais, né? Esses programas de televisão aí que fica passando crimes, né? Mostrando assaltos, violência, né? Veja bem, você começar a assistir muito isso, no começo você vai se chocar com certas informações, com certos atos de crueldade, mas cada vez você vai perdendo a sua sensibilidade, não, já vi coisa pior, né? E não, isso aí tá normal, e logo tá normal na sua mente, né? Essa violência. Então, cuidado com isso, não vamos perder a nossa sensibilidade com isso também. Bom, aqui, finalizando aqui, bom, já passou de 20 minutos aqui, eu não queria que passasse mais de 20, mas, enfim, vamos finalizar o capítulo 17 aqui, tá bom? Aqui do versículo 52 ao versículo 55 aqui, a gente olha que Lamã e Lemuel, eles se recusam a trabalhar, a construir o navio, né? Eles não querem ajudar. E aí é preciso que Nefe, o Senhor manda Nefe estender a mão sobre eles e sacudir eles, né? Eles sentem um tremor do Senhor e aí então eles começam a trabalhar. Será que a gente tem que trabalhar somente se o Senhor saculejar a gente? Né? Somente se ele sacudir? Né? Uma aplicação para nós aqui é que, será que nós não devemos apoiar as atividades na igreja, ir nessas atividades, né? Ajudar a liderança e assim por diante, apoiar essas atividades? Ou o Senhor precisa dar uma sacudida em nós para que nós possamos estar na igreja? Né? Que pensemos um pouquinho nisso, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês. O tempo aqui é muito curto, né? Depois de 20 minutos fica até difícil de eu mandar a mensagem para o YouTube aqui, fica muito pesado, tá bom? Pelo celular. Mas na aula das 5h20 eu tenho mais oportunidade de falar, que é 40 minutos, tá bom? Então quem puder participar na aula das 5h20 da manhã é online pelo aplicativo Zoom. Só pedir uma mensagem aí no meu WhatsApp que eu mando o link para vocês da aula, tá bom? Todo dia é o mesmo link do Zoom. Compartilhe essa mensagem com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.